Bem-vindos a mais um episódio no Don't Panic, It's Organic. Eu sou o Felipe Bazon e hoje vamos falar sobre Entity SEO, com uma das feras do SEO mundial, um cara que está em ascensão aí, palestrando em vários eventos e, de quebra, é brazuca também. É muito legal a gente ver que tem um brasileiro também se despontando ali. Hoje eu diria que o brasileiro com maior projeção internacional, Gus Pelódia. Obrigado por estar aqui com a gente no Don't Panic, cara, e aceitar o convite. Não, prazer é meu. Obrigado pelos elogios todos. A gente tentou gravar isso aqui umas 4 vezes hoje já e tudo dá errado no computador. Então, eu já fiz essa introdução várias vezes. É verdade. Então, vamos lá. Oi, todo mundo. Meu nome é Gus Pelódia. Eu faço SEO tem 12 anos. Comecei minha carreira fora do Brasil e depois descobri que existia uma comunidade no Brasil e tô meio que descobrindo esse mundo inteiro, quem são as pessoas que fazem SEO no Brasil e tudo mais. Que eu faço SEO tem 12 anos e hoje eu trabalho para Indeed, o site de empregos. E também vamos bater um papo sobre Entity SEO. Vamos sim. E cara, Gus, como eu te disse já algumas vezes hoje, já deve estar cansado de escutar essa gravação, me identifico muito com a sua carreira também, porque eu comecei com SEO fora do país, depois eu fui conhecer a comunidade aqui, alguns anos antes de você, aí lá no meados de 2010, quando eu vim para o Brasil, conheci a Maestra SEO, SEO Marketing, onde eu trabalhei como gerente há alguns anos. Então, assim, depois que eu vi, eu falei, poxa, que legal, tem uma comunidade até bem evoluída de SEO aqui no Brasil. Mas uma das coisas que eu sempre pergunto para o pessoal aqui é assim, você descobriu o SEO ou o SEO te descobriu? O SEO me descobriu. Eu arrumei um emprego, eu fui para a Argentina, esse é o primeiro lugar onde eu me mudei. Eu vi que era fácil me mudar para lá legalmente, que eu podia trabalhar, então já saí do Brasil com visto de trabalho e comecei a trabalhar na escola de espanhol onde eu estava estudando, arrumei um estágio lá, trabalhar de graça para estudar de graça, o que a escola custava acho que quase $200 por semana, então era mais do que eu ganharia no emprego, então funcionou para mim. E aí nessa escola eu tive um chefe holandês e ele começou a me mostrar um pouco de SEO. Eu fazia meio de tudo, de entregar panfleto nos hostels para quem pudesse potencialmente virar um aluno da escola e escrevia conteúdo para o blog. E foi aí que ele começou a me falar, tem essa coisa chamada SEO. Então eu comecei a fazer link building quase sem saber, assim, comecei a entrar em contato com os blogs para oferecer, se você escrever sobre a gente, você pode sortear um curso de graça, uma semana de espanhol, ou você pode vir aqui fazer um crash course de um dia e não sei o que e tal. E meio que fui descobrindo esse mundo, assim, fazendo parcerias, mas sem troca de dinheiro naquela época. E meio que fui descobrindo, isso aqui, é assim que funciona. Então, se você pegar outros sites para falar de você, o Google também entende isso, ele vai seguindo os links, e as coisas começaram a fazer sentido, sabe? Eu fiz jornalismo no Brasil, trabalhei no Terra, trabalhei no R7, e eu me lembro muito bem que no Terra não podia colocar links para fora, mesmo que se fosse uma coisa, por exemplo, alguém estava dando uma banda, estava distribuindo um álbum de graça, não podia colocar o link para o site. Eu não entendia muito bem, e depois as coisas foram se juntando, assim, sabe? Então é meio que, enfim, já falei de várias outras coisas, mas foi assim que eu fui entrando em SEO. Legal. Hoje o Terra pode fazer link, viu? Tem uma empresa lá que dá consultoria para eles que explicou que referenciar as fontes é bom, tá? E, Gus, muito legal isso aí, cara. E assim, uma das coisas que sempre me perguntam também, acredito que agora que você está ganhando essa popularidade aqui no mercado nacional também, como é trabalhar com SEO fora do país? Você começou a fazer ali na Argentina, hoje trabalha na Indeed, que eu acredito que é um dos maiores sites de empregos do mundo. Tô correto em dizer isso, né? Uma das referências, é o primeiro, né? O maior do mundo. Eu lembro de algumas, eu não sei se você já trabalhava aí, mas do Search Awards, vocês têm alguns Search Awards, acho que UK Search Awards, Europe Search Awards, de campanhas de SEO voltadas, que foram premiadas, né, cara? Como é trabalhar dentro desse cenário todo fora do país, um dos maiores sites de emprego do mundo, cara? Vamos direto para esse ponto.
Vamos lá. Para falar especificamente sobre a Indeed, é o melhor lugar que eu já trabalhei, de longe. Todos os recursos que eu queria ter, você ficava brigando para ter um developer para fazer um negocinho para você, sexta-feira de tarde, para arrumar só um negocinho, aquela coisa que eu vivi a maioria da minha carreira, eu não tenho mais esse problema, sabe? Então, obviamente, você tem que botar um caso, explicar o que você vai fazer, e tem todo um processo por trás, mas os recursos estão lá, sabe? Então, se uma coisa quebra, o engenheiro está lá para arrumar no mesmo dia. Se a gente precisa de uma coisa urgente, ou se a gente precisa fazer um negócio grande, os recursos estão lá. Então, eu acho muito legal. Eu aprendi muito sobre SEO A/B test, A/B testing, desde que eu entrei, e acho que foi uma das coisas que me fez mudar como eu olho SEO, sabe? Especialmente para um site tão grande, testar coisas em diferentes países ou diferentes grupos, tirou um monte do depende de como eu falo ou de como eu vejo as coisas para falar, olha só, isso a gente fez isso aqui, deu 10% a mais, isso aqui deu 30% a mais, isso aqui não deu nada. Então, a teoria que eu tinha não funciona. Então, vamos parar de gastar dinheiro com tal coisa porque não funciona, porque a gente não conseguiu provar que funciona. Outras coisas a gente consegue. Então, isso mudou muito como eu penso SEO, sabe? Como eu faço SEO no dia a dia. E, não, eu gosto muito. É interessante ver as diferenças, assim, sabe? Se eu falar, a gente fez isso aqui, deu 50 mil acessos a mais por dia. Ninguém nem dá bola, sabe? 50 mil, não, você nem vê a linha mexendo ali, sabe? Então, é uma responsabilidade bem grande. Cara, é legal. Antes da gente entrar no tema principal, tu tocou num tópico também que ele é muito falado hoje em SEO, né? Vem ganhando popularidade ao longo dos anos aí, principalmente para as ferramentas que vêm surgindo, como o Search Pilot, por exemplo, do Will Critchlow, ex-Distilled, né? Que ferramenta vocês têm utilizado para isso e qual tem sido a sua teoria? Porque, tipo assim, essas ferramentas geralmente são muito caras. A gente está falando de um A/B testing, eu acho que hoje em dia se aplica muito devido ao custo e também para o impacto que isso tem para grandes sites. O que você tem usado dentro dessa ferramenta? Ou que tipo de ferramenta você tem utilizado? Como que vocês têm conduzido isso aí dentro da Indeed, cara? A gente tem um sistema próprio, tem um time que trabalha com isso, mas você vê, às vezes, pessoas estão mudando de time, tem gente de férias, você tem que esperar algumas semanas. Eu, às vezes, não queria esperar, ou às vezes eu falo, eu tenho 4 coisas lá esperando e não quero esperar um mês inteiro para contar essas histórias. Então, eu comecei a brincar eu mesmo. Eu uso RStudio, então me ajuda a criar esses grupos e ver. Ele mais ou menos mede assim como seria o tráfego de um grupo de páginas se nada tivesse mudado. Então você olha, sei lá, as 8 semanas antes, estava tudo estável. E a partir do dia que você fez a mudança, ele subiu ou ele continuou na mesma trajetória? Você pode fazer isso com 2 grupos, um controle e um teste, ou você pode fazer isso só com um grupo sozinho. Tem um artigo muito bom que eu já mencionei em vários lugares no Women Tech SEO, da Julia Panoso, que ela explica como fazer isso com RStudio. Eu nunca tinha usado antes, e eu só segui o guia dela, passo por passo. Parece que eu manjo um monte do negócio, e na verdade, assim, estou seguindo um guia que alguém fez, e eu volto para o guia de novo, de tempos em tempos, mas as respostas estão lá. Então, se eu tenho uma resposta e eu falo, a gente cresceu 20% mais pessoas aplicaram para empregos desde que a gente fez isso aqui. Aí a conversa é diferente, sabe? Você não vai falar, eu acho que foi todas essas coisas que a gente fez. Não, foi essa específica aqui que, que fez teve um impacto bom. Então, quando você coloca números por trás, você não está mais falando de SEO, você está falando de negócio. Então, você chama a atenção de pessoas que não estão nem aí para os dados estruturados, que não querem saber de Core Web Vitals, que vivem num mundo completamente diferente, mas traduzindo isso para o universo do negócio, a conversa fica bem diferente. Cara, isso é uma das coisas assim, eu venho carregando essa bandeira desde mais ou menos a primeira palestra que eu fiz sobre esse tópico, que é SEO as the Backbone of Digital Marketing,
falando sobre isso. A primeira coisa que eu tenho que fazer é speak the C-level language, ou seja, falar a linguagem dos C-levels. Numbers, they speak numbers. Eles entendem números. Não adianta chegar falando de core advice, está estruturado. E eu vi isso muito, cara, quando eu trabalhava em São Paulo, na SEO Marketing, e eu levava muita porrada. Passava falando horas numa reunião, que a gente vai ter que fazer isso, fazer aquilo, e os caras, tipo assim, um diretor de marketing, um CMO, dormindo na mesa. A partir do momento que eu comecei a mostrar projeções de números, o quanto que a gente pode melhorar a taxa de conversão, o quanto que a gente pode trazer de tráfego associado ao ticket médio, a coisa mudou. E aí eu comecei a pegar mais a atenção desses caras e conseguir novos projetos até ainda maiores, porque você está falando a linguagem dos caras. Não adianta a gente... Deixa a linguagem do SEO para conversa de SEO, para conversas aqui, como a gente vai falar hoje, né, cara? Uhum. Às vezes eu trago essa conversa para o mundo, sei lá, se vem um encanador aqui na minha casa. Tem, sei lá, um cano furado, meu problema é, eu quero que esse cano pare de vazar. É tudo que eu preciso. Se o cara vier me falar, olha só, porque tem 5 tipos de cano, se você fizer o corte por esse lado, isso aqui vai acontecer, se você fizer pelo outro, talvez você economize no cano. Cara, eu não entendo nada disso, velho, tá? A água tá vazando lá, você consegue... Arruma. A água parou de vazar? Quanto custa? Posso pagar? Posso pagar, beleza. Se não posso pagar, vou procurar outra pessoa. Se não gostei de você, vou procurar outra pessoa. Mas todos os detalhes, assim, vai entrar aqui e sair aqui. E eu acredito que, assim, acredito não, você já falou isso aí, né? Que é ainda mais uma empresa como a Indeed, né, cara, que movimenta bilhões de dólares por ano, tem um valor de mercado gigantesco, milhões e milhões de vagas de emprego de todos os lugares, muito dinheiro envolvido, várias parcerias. Não adianta você chegar lá e falar assim, vamos fazer isso porque o Google quer que faça assim? Ninguém vai te dar ouvido, né, cara? Não, a conversa é diferente. Você pode começar aí, você fala, o Google pensa, falou que a gente tem que fazer tal coisa. Podemos testar? Antes da gente fazer isso em 25 países e não sei quantos milhões de páginas, vamos fazer num grupo pequeno. Funcionou? Teve algum impacto? Ok, teve um impacto de 3%. Ok, vale a pena fazer isso para todo o outro resto de páginas? E aí a conversa é diferente, sabe? Você vai conversar, vale a pena fazer ou não vale a pena fazer? E, cara, eu acho que essa é a grande galera que tem que estar ouvindo aí. Essa acho que é uma das grandes lições que a gente tem que levar para o SEO da nossa vida, para o nosso dia a dia de trabalho, né? Não é só chegar e falar que o Google gosta disso, o Google gosta daquilo, e sim mostrar o quanto que vai o impacto no negócio, quanto que você estima que aquilo vai crescer. É sempre mostrar o resultado daquilo que a gente quer fazer. Sim, mostrar que o Google é o dono da bola, então a gente tem que sim jogar conforme ele fala que a gente tem que fazer. Mas não é só falar o Google quer que faça assim, vamos fazer. Não, o que você espera de impacto em relação a isso? Muito bom essa parte, Gus. Tu falou uma coisa também, cara, que assim, ao meu ver, é uma das cornerstones, ou seja, uma das pedras fundamentais do SEO, que é essa troca de conhecimento, né? Esse tempo que nós dedicamos, que pessoas dedicaram como na minha época, eu venho de uma época de Aaron Wall, que era o SEO Book, do Eric Ward, finado Eric Ward também, que compartilhava muito conteúdo. Rain Fishkin, para mim, foi uma referência brutal no início ali da década de 10, parece que a gente é até velho, né? Década de 10. com os whiteboard Fridays e tal. E aí tu falou que aprendeu A/B testing com um artigo que uma colega de SEO compartilhou, você segue esse passo a passo. E tu fez isso agora recentemente com um artigo no Wix, que é o tópico dessa nossa conversa aqui hoje, né? A gente vai falar de Entity SEO, mas você também vai falar sobre como conquistar ou como manipular, como otimizar, digamos assim, o seu knowledge panel. E eu, cara, eu acompanho bastante gente, eu venho acompanhando o seu trabalho no LinkedIn, ali que é onde eu estou mais ativo. Vi quando tu compartilhou o artigo, muita gente compartilhando, comentando, oh, Gus, eu fiz isso, pessoas influentes do meio também usando isso. E eu acho que isso é uma das coisas que é a essência do SEO, né? A gente continuar fazendo a roda girar. Eu tenho Don't Panic por causa disso. Eu compartilho os artigos. Eu tenho focado muito mais hoje na língua portuguesa, mas eu recebo esse feedback da galera que fala assim, cara, Boazão, por que você compartilhou tudo aquilo, cara? Você tá abrindo a caixinha de segredos de Pandora? Eu falo, não, cara, eu aprendi porque lá atrás pessoas fizeram isso. E aí, isso é o legal do SEO, né, cara? Fazer essa roda girar, né? Tanta coisa que se aprende com todo mundo, né? Assim, se não tivesse a lei o Rand Fishkin há 15 anos contando tudo isso pra gente,
eu não ia estar aqui onde eu estou agora, sabe? Claro, tem coisas que são específicas da empresa que eu não saio falando. Ah, gente, isso aqui é coisa específica que a gente testou. Não, mas eu posso falar sobre o processo, eu posso falar sobre outras coisas, não é? Coisas que ajudam outras pessoas a crescerem. E alguém vai comentar, vai aprender um negócio sobre o que eu falei, vai me ensinar uma outra coisa de novo, sabe? Eu gosto muito da comunidade de SEO porque não tem algumas estrelas grandes, mas tá cheio de banda independente ali que faz um festival aqui, faz outro ali, todo mundo muita gente tem uma chance de aparecer e ter reconhecimento, sabe? Então é legal dar de volta para outras pessoas, considerando o tanto que eu aprendi com quem já estava antes de mim. E eventos também, eu tenho notado muitos eventos hoje dando essa abertura, né? O Kelvin lá no Brighton SEO começou com essa frente, tipo assim, eu vi alguns anos depois, ele falou assim, cara, eu quero pessoas novas, eu quero uma reciclagem. E aí, cara, eu vou no Brighton SEO desde 2016. Teve pandemia e tal, agora essas últimas edições do ano passado eu acabei não indo, mas eu vejo assim, estou sempre olhando o line-up de palestrantes, sabe? E durante o ano era sempre os mesmos. Depois de um tempo começou a mudar, e isso é legal, essa abertura que ele dá, né? Eu consegui estar lá, o Gus esteve ali, outras pessoas também que a gente vê assim, do nosso nível banda independente, né, Gus? Que tá, não os stars, né, do rolê. E é legal isso, né? Essa abertura que os eventos, principalmente aí fora, aí na Europa, tem feito, né? Ele, depois de encher o saco dele muitas vezes, o Kelvin me chamou 2 vezes seguidas. Tentei de novo agora, não chamou. Mas eu vejo um monte de gente nova, pessoas que eu acompanho, que vejo que estão crescendo, que estão lá agora, e você fala, putz, que legal, cara, vou lá assistir dessa vez, tem várias pessoas que eu quero ver, o Marco Giordano é um cara muito bom em Analytics, tô fazendo o curso dele e quero lá assistir ele também, então é legal ver a comunidade crescendo e ver mais pessoas crescendo junto nos palcos, nos artigos e em tudo mais. Dito isso, cara, a gente hoje vai falar para essa nossa comunidade maravilhosa de SEO aqui do Brasil sobre um dos tópicos que vem ganhando. Não sei se é um tópico, se a gente pode chamar de uma técnica ou estratégia, mas vamos manter no tópico, que é o Entity SEO. Gus, de uma forma simplificada, como você explicaria o que é Entity SEO para a nossa querida comunidade aqui do Brasil? Tá? Para mim, Entity SEO é você explicar no seu conteúdo, mencionar entidades que o Google conhece. Então, um lugar, uma cidade é uma entidade, um produto é uma entidade, uma pessoa, um artista, um time de futebol, tudo que que pode ser um conceito ou uma coisa, ele entra nesse mundo de entidade. Então, de certa forma, você não é necessariamente repetir palavras, mas, por exemplo, sei lá, rei está próximo de Inglaterra, por exemplo, porque são coisas que vivem no mesmo universo. E rainha está mais próximo de mulher, porque são coisas que estão próximas também. Eu acho difícil, eu estou buscando esse caminho, para ser sincero, para como é que eu otimizo para a entidade, ao invés de otimizar para o tópico em si ou para o artigo em si. Eu brinco de vez em quando com o Google, tem como que se chama? Da NLP, Natural Language Processing. Isso. E eles têm uma demo que você pode usar, você bota seu artigo lá, eles têm uma API, mas se você quiser testar só o artigo, você pode colocar lá, e vai te mostrando quais são as coisas que eles identificaram desse artigo. Então, isso começa a te dar uma ideia do que é uma coisa e do que é só uma palavra que está ali no meio do texto. E existem várias outras ferramentas que fazem isso também, né? Uma da que eu gosto de começar o meu trabalho de Entity SEO, ou seja, para ver se o meu cliente é uma entidade, eu fico vendo a minha também, depois que eu consegui ver que eu virei uma entidade e tal, eu estava sempre ali, todo dia eu ia, que é o Knowledge Graph Explorer da Kalicube, do Jason Barnett. Aliás, a referência global nesse assunto, né? The Brain Surf Guy. Aliás, está aqui, ó, a gente acabou de chegar.
o livro dele. Ah, que da hora. E eu falei para ele, Jason, cara, o Jason é muito legal a história minha com ele, porque o primeiro Brighton SEO que eu fui, o Fernando Angulo da Semrush falou assim, cara, tem um cara que tal, que eu falei de você, ele quer te entrevistar. E eu fiz uma entrevista no Brighton SEO um dia antes do evento, lá dentro ali no centro de convenções ali, falando com o Jason Barner. Desde então, fiquei muito colega dele. A primeira palestra que eu dei no Brighton, ele estava na plateia, e eu uso uma coisa que ele me ensinou, que é o seu cartão de visita é a sua página do Google. Então, em vez de eu colocar toda a minha lista de coisas nas minhas palestras, o que eu faço, Gus? Fala, quer saber mais sobre o Felipe Bazon? Dá um Google. Uhum. Acabou. E ele tava na É isso. plateia, eu falei que eu aprendi isso com o Jason, cara. E foi muito legal, cara. Pegando esse gancho, Gus, o quanto que é importante para SEOs entenderem o conceito de Entity SEO e trabalharem com isso, cara? Como é que você... Já é uma... É essencial, não é? Porque a gente sabe que o Google começou a mudar from strings to things em 2012, quando ele lançou aquele artigo, mas eu acho que agora a coisa está bem evoluída, né? Porque a evolução do Knowledge Graph, tudo isso. Quão importante você diria que é fazer isso? Ou pensar nisso ou aplicar isso dentro do seu trabalho? Se você trabalha muito com a sua marca, por exemplo, meu caso pessoal, eu gasto um montão de tempo brincando com o meu Knowledge Panel. Eu tive um grandão e eu esqueci, a gente pode explicar depois por que ele foi desaparecendo, e agora eu estou tentando colocar ele de volta no lugar. Eu vou te explicar com o meu primeiro caso de estudo, como é que eu descobri esse mundo e qual era o problema que eu tinha. Eu trabalhava numa empresa antes da Indeed que comprou um domínio que, acredite você ou não, venceu. Uma empresa italiana tinha esse domínio, era o domínio da empresa. Eles deixaram vencer e essa empresa que eu trabalhava comprou de um domain seller por $500 mil. Nossa. $500 mil. Bom, Só minha que aposentadoria. quando você procurava no Google, o nome da empresa, o Knowledge Panel ainda aparecia a empresa antiga. Então aparecia o logo da empresa antiga, o nome, os detalhes da empresa, o link estava certo, e não tinha social media, não tinha mais nada. Então, quer dizer, você começa a procurar empresa A e aparece o site da empresa B. Claro, o domínio aparecia do lado esquerdo, tal, mas o painel ali da direita, no desktop, tava todos os dados da outra empresa. E depois fui descobrindo, e fui entender o que era essa história, fui ver, eles tinham esse domínio antes. Muito depois eu descobri que sem querer que uma empresa deixou vencer, a empresa original deixou vencer, e foi por isso que esses caras compraram e tal. Então, eu comecei a fuçar. Era o meu emprego novo lá, estava lá, sei lá, uns 2, 3 meses, e você quer mostrar impacto, obviamente, você quer mostrar que você sabe o que você está fazendo, e isso era uma coisa que ia chamar a atenção dos diretores, não é? Nossa, resolveu um negócio aqui, procura no Google, finalmente aparece minha empresa. E aí eu comecei a fuçar, entender o que estava acontecendo, por que aparecia esse logo e o que era isso tudo. Ele já tinha uma página na Wikipedia e comecei a ler um monte de coisa e descobri a Wikidata, que era onde estava o problema nesse caso. O Wikidata é um outro lugar de dados estruturados, não é tão popular quanto a Wikipedia, mas eu fui lá e fui entender. Então, eu vi, ok, aqui na Wikidata estão os dados errados. Então, criei uma conta, fui atualizando para a empresa e fui atualizando outras coisas. Virei um contribuidor aí. Então, ia lá, falar das bandas independentes de novo, as bandas que eu adoro, que já foram famosas um dia e todo mundo esqueceu os Wikidatas lá, então ia colocar o álbum novo deles, teve uma troca de integrante, essas coisas todas. Então fui contribuindo em várias coisas e aí que eu fui entender o que estava acontecendo. Então, finalmente, não lembro quanto tempo, semanas ou meses depois, o Google começou a mostrar os dados do jeito que eram. E aí eu comecei a fuçar mais, falei, ok, como é que o Google entende eu como pessoa? Então, eu fui
fui vendo, por exemplo, comecei a brincar com as frases no meu site para ver se começava a identificar. Eu quero ver Gustavo Pelogia, nacionalidade. Aí eu vi, ok, então se eu colocar uma lista com esses itens, ele começa a achar. Aí eu comecei a colocar dados estruturados para ver se ele fortificava esse negócio todo. Mas não sei exatamente se eu respondi o que você perguntou, mas esse foi o problema que eu tive e como eu resolvi. Não, e acho que você ressaltou um ponto que, assim, a importância de você... Acho que o primeiro trabalho, o quão importante é o Entity SEO, ele tem uma similaridade, conforme você ia falando, eu comecei a fazer umas conexões aqui, que foi a primeira vez que eu fiz essa relação, muito com Local SEO, com o NAP, Name, Address and Phone Number, ou seja, você tem que ter toda a sua informação para que você tenha uma boa performance nos resultados locais, né, no Local SEO. Você tem que ter, em todo lugar que tem a sua empresa registrada, diretórios de negócio, blá, 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 tem que ter o mesmo nome, o mesmo número e o mesmo endereço, o número de telefone e o mesmo endereço. O Entity SEO é a mesma coisa, né? Em todos os lugares que a sua empresa é mencionada, aquela informação tem que estar atualizada. Contudo, são lugares que o Google olha, né? Por exemplo, você mencionou o Wikipedia. Legal, o Wikipedia é super difícil da gente conseguir criar uma página. Mas o Google olha muito para o Wikidata e o WikiHow, que são duas wikis, né? Que é como a gente chama, né? Wiki sites, que também são referências para o Google. Então, muitas vezes, se você não conseguir fazer o seu trabalho na Wikipedia, vai para essas fontes aí que, como o Goras mesmo disse, são lugares que você pode utilizar para fazer com que o Google reconheça a sua entidade, que é essa nova próxima pergunta que a gente vai conversar agora, e também manipular as informações, né? Vai lá, Exatamente. Bragança, pode ir. Mas diga aí. Tá, eu queria pegar esse gancho e falar assim, beleza, você falou de manipular a sua wiki, consertar, como é que a gente, quais são os passos que a gente tem que fazer para se tornar uma entidade? Como para que o Google reconheça o Bazon, o Gus e os outros camaradas aí de SEO como entidade pelo Knowledge Panel? Tá, eu vou te contar essa história ao contrário. Vou te Tá. contar como eu perdi o meu Knowledge Panel. O Google está buscando, como o Jason mesmo diz, o Google é uma criança que está aprendendo como as coisas funcionam. Então você precisa repetir várias vezes. É o que você falou do Local SEO com o NAP, Kid Snap. Então Boa. você precisa repetir isso em todos os lugares. Então, se o site da empresa é um em um lugar e é outro em outro site, o Google não vai criar essa confiança de falar, isso aqui é o site mesmo, isso aqui é o logo mesmo, isso aqui é a foto da pessoa, esse aqui é onde a empresa está baseada, esse aqui é o telefone e tudo mais. Então, você precisa buscar essa constância em todos os lugares possíveis. O Kalicube também tem, eles fazem uma lista de onde o Google está extraindo um monte dessas entidades. Então, isso pode ser um lugar bom para você começar esse processo. Eu, quando fiz o meu painel, eu comecei em cada site. Fui no Crunchbase, eu fui em todos os sites que eu tinha perfil, Facebook, Instagram, LinkedIn e so on, e fui arrumando as minhas informações. Então, todos tinham que ter onde eu trabalho agora, o mesmo nome, porque antes eu era Gustavo Pelogia, e depois eu virei o Gus. Então, eu adotei o Gus, mas quando eu decidi adotar, nos lugares já estava tudo misturado, tinha um pouco de cada. Então, eu tive que filtrar um pouco mais para ter um processo só. Então, à medida que eu fui mudando de emprego e deixei de atualizar esses lugares, o meu painel foi desaparecendo, porque metade dos lugares falavam que essa pessoa trabalha no lugar A, outro no lugar B, outro no lugar C. Então, como é que o Google vai ter essa confiança de quem é esse Gustavo? Talvez sejam Gustavos diferentes que estão em cada uma dessas páginas. Então, o processo como o que gerou essa nossa conversa aqui foi um post que eu fiz, indo em todos uma planilha que eu fiz, né, com todos os lugares que você tem um perfil, e fazer um mapinha. Todos eles linkam para o seu site, todos eles linkam para o seu LinkedIn, blá, blá, blá. Então, para você criar essa constância. Então, criando essa constância, o
o meu knowledge panel está voltando onde estava antes. Algumas coisas que eu aprendi fazendo e depois perdendo foi, por exemplo, na Wikidata, se você não for relevante, seu perfil não vai ficar muito tempo. Então, eu fui criando, falei, vamos ver, diz aqui que eu não tenho notabilidade, mas vamos ver. Aí eu fui, fiz, cada semana eu ia botando um negócio a mais, e olhando o perfil de outras pessoas para entender que tipo de informação estava lá, o que eles aceitam e tudo mais. E passou, não sei, 3, 4 meses, contribuidor chegou lá e falou, essa pessoa aqui não tem escritório de relevância, pagou tudo. E tudo bem, se eu botei isso como um teste para falar, para ver, vai funcionar ou não vai, perdi, tudo bem. O da empresa ficou, a empresa tinha notabilidade, a empresa tinha página Wikipedia, tinham várias outras coisas que falam, ok, essa empresa merece ficar onde está. Ela é uma empresa que vale uma entidade. Esse Gustavo é um whatever. Então, tudo bem, sumiu e acontece. Mas agora eu estou fazendo esse processo de novo. Eu estou indo em todos os sites que eu tenho perfil, todos que eu consigo mudar, claro. Você escrever um artigo há 5 anos num site, você não fala mais com a pessoa, é difícil fazer essa mudança. Então, não vale o esforço necessariamente, mas mudar o suficiente para ter essa constância, para ter vários lugares falando de você, explicando as mesmas informações, que vai te dar essa oportunidade de ter o Knowledge Panel. Legal, Gus. Nessa ainda sobre o Knowledge Panel, né, uma entidade reconhecida, o próprio Jason, né, usa um conceito de Entity Home, que é onde o Google vai dizer, não, essa é a Wikipedia do Gus, que não necessariamente é a Wikipedia, é o site que você controla. Qual é a Entity Home sua e você trabalha esse conceito? Como é que você tem manipulado isso? E qual é a sua Entity Home? Como é que você estabeleceu isso? Ótima pergunta, que eu tenho nas minhas anotações aqui para a nossa conversa, mas já estava esquecendo. Para mim, é a home do meu site, guspelogia.com, e tem gente que vai colocar na página de contato ou na página sobre. Minha home é sobre mim, então eu coloquei tudo lá. E eu estou usando agora o Profile Page, que é um outro tipo de dados estruturados que o Google aceita. E cada semana eu vou olhando e vou botando um negócio a mais lá. Então, eu tenho tudo que eu posso dos dados estruturados, nacionalidade, idade, onde estudou, onde trabalha, o site, e tem um campo que chama Same As, e aí eu tenho todos os perfis que eu tenho atualizados com os dados corretos. E é curioso, porque às vezes você pensa, não estou em nenhum lugar. Mas a gente já tem um footprint longo aí na internet, já tem o que? Descobri a internet no ano 2000, sei lá, por volta de 2010, a gente parou de usar nicknames e começou a usar os nossos nomes de verdade. Então, você começou a criar essa trajetória aí de quem você é na internet há muito tempo. E eu fui descobrindo, nossa, eu tinha página no Pinterest, eu tinha página... eu descobri que eu achei uma página minha no IMDb. Que foi um outro SEO que criou pro programa dele, e ele criou lá para todos os convidados que estiveram lá. O IMDb aceita shows no YouTube e podcast. Então, não estava fugindo das regras da plataforma, ainda que eu não seja um ator nem nada disso, eles aceitam. Então, tudo bem. Então, sem querer, eu descobri, nossa, eu tenho uma página lá. Virou mais uma coisa que eu preciso manter atualizada, seu modo de emprego, sou promovido, seu mundo de site, esse tipo de coisa. Então, meu site é minha Entity Home, e eu vou juntando tudo ali, tudo que eu puder vai aparecendo ali dentro. Dito isso, é necessário que eu tenha um site com o meu nome, um domínio, melhor dizendo, com o meu nome, criar um site para ser Entity Home? Ou pode ser, sei lá, a página de um autor, sei lá, o pessoal que trabalha, principalmente pessoa que trabalha com SEO in-house, talvez não tenha os recursos para fazer um site e tal. Aquela página da empresa onde fala sobre ele, se é que existe essa página, ou a página de autor de algum blog, essa pode ser considerada também uma Entity Home?
Sim, sim. Se você tem uma página de autor, e às vezes nem isso, sabe? Eu tava, como diz a minha esposa, tava assistindo Caca ontem no telefone, que é nossa gíria para tô no Instagram olhando qualquer tranqueira, e apareceu um vídeo, apareceu uma menina que estava num vídeo e o vídeo tá viral e eu falei, nossa, eu quero saber o que é. Aí fui e pesquisei o nome, o vídeo já estava ali, o Google já sabia, já tinha o vídeo direto nos resultados, já tem um painel sobre a pessoa, mas o vídeo ganhou tanta atenção que esse termo pelo qual a menina ficou conhecida, já cresceu. E, sei lá, o vídeo tem, sei lá, uma semana, tá no viral no TikTok, no YouTube. Em uma semana o negócio passou a existir. E eu duvido que ela tenha um site, essas coisas. Tem, talvez a home dela seja a página do TikTok. Cara, Mas já cresceu muito rápido. Então, não necessariamente você precisa ter o seu site. Claro que ajuda, não é? Para as bandas indies como nós, se você quer ter essa atenção, é melhor você ter tudo ali no lugar para aumentar as suas chances. Mas também pode acontecer naturalmente que as coisas fiquem famosas e ganhem esse tipo de status sem fazer tudo isso. Cara, uma coisa que eu vi que está mexendo automaticamente quase no seu Knowledge Panel é o X, antigo Twitter. Outro dia eu fiz uma postagem no X, na hora, assim, deixa eu ver meu Knowledge Panel. Já apareceu ali a postagem, a última postagem que eu fiz do lado da minha foto e tal, automático. Então, Sim. qual que está sendo a minha hipótese agora nessa frente? Trabalhar mais o Twitter, que eu não, o X, é difícil falar X, né, cara? Twitter, X, whatever, que eu não uso muito. A não ser para ler as notícias e tal, o pessoal da comunidade SEO, na minha opinião, é a rede mais movimentada em termos de compartilhamento de conteúdo, né? Para SEO. Muita gente migrando para o LinkedIn, mas eu vi ali agora, vou postar frequentemente mais coisas sobre SEO, links de outros conteúdos que mencionam que eu escrevi artigos para blogs, estou compartilhando mais coisas ali no X, no intuito de tentar ver se o Google consome esse conteúdo e estabeleça mais relações sobre quem é o Bazon, quem é o Felipe Bazon, e por aí vai. Então, fica aí a dica, que o Twitter, quem não gosta, o X, é uma fonte legal de alimentar o Google e atualizar o seu Knowledge Panel, né? Eu meio que larguei também, mas nos últimos meses, sei lá, deve ter uns 6 meses já, porque eu não conseguia ter conversa com ninguém mais no Twitter, mas eu fiz esse mesmo teste que você, eu tuitei, sei lá, 1 ou 2 semanas, eu escrevi, esse é um teste para ver se o meu tweet aparece na minha SERP. E 1 minuto depois estava lá. Ô, Carlos, antes da gente passar de pessoas, de pessoas para marcas, você acha que a frequência com que você publica conteúdo na web, falou que nem um cara velho da internet, falou como um internauta agora, né? Os internautas não existem mais, né? Então, assim, você acha que essa frequência de tipo assim, não só você fazer um guest post aqui, guest post ali, em sites que também a gente sabe que tem uma influência, mas você ter o seu blog, você ter o seu conteúdo, uma frequência de postagens no LinkedIn, uma frequência de postagem no X que a gente já viu que está alimentando o Knowledge Panel ali, você acha que isso exerce alguma influência em o Google aumentar a autoridade da entidade Felipe Bazon ou Gus Pelódia? Ou essa frequência não é tão importante? Que você já tem alguma coisa a compartilhar nessa frente? Eu não sei te dizer se fazer se, por exemplo, se você posta mais no LinkedIn, te faz mais relevante nesse ponto. Você vê que o Google tem lá, ele vai colocar na SERP o número de seguidores que você tem e tal. Talvez o Twitter seja um lugar interessante para testar isso, porque a gente sabe que ele já tem uma linha direta ali, não é? Você postou no Twitter, se você tem um painel, no mesmo minuto, o Google já está mostrando ali. Então, talvez, nesse caso, tenha alguma coisa, mas eu não sei te dizer com certeza. O que eu posso te dizer é, se você aparece, eu agora que eu estou aparecendo em mais podcasts e vídeos, isso sim o Google traz. Então, se tem vídeos com meu nome, ele já colocou uma tab lá. Tem a tab principal, que é só o meu nome,
e aparece uma separada, vídeos. Então, o cheap refinement, acho que é o termo que eles estão usando agora. Então, ele começa a mostrar vídeos meus, e geralmente eu fiz um teste, coloquei vídeos mais novos, mas os vídeos não têm muitos views. Eles não colocaram lá, mas os antigos que tiveram muitos views ainda estão aparecendo lá no topo. Então, talvez com o YouTube exista essa conexão para saber se essa pessoa é o tema desse vídeo e reconhece a descrição do vídeo, fala Gustavo Peloja, e também tem SEO, e também trabalha na Indeed. Ok, tudo isso está na descrição do vídeo, é a mesma pessoa. Legal, legal. E isso você tem colocado na sua entity home para o Google buscar essas informações? Ou ele trouxe automaticamente de ter rastreado o YouTube, por exemplo? Ele trouxe automático. Esses são Legal. vídeos que eu fui convidado, igual hoje aqui, Uhum. convidado no canal de outra pessoa, e ele achou, colocou lá e eu apareço. Legal. E talvez tenha outras coisas, por exemplo, no site o canal do YouTube também tem um site, talvez no site tenha um link para o meu site. Então tem o vídeo e tem o link, ok, essas coisas estão juntas, está linkando para o Gustavo, talvez isso tudo junto passem sinais suficientes para o Google ter confiança de que aquela pessoa é aquela pessoa. Legal, legal. Eu vi que o meu também aparece de um vídeo que eu gravei há alguns anos para uma empresa. Não está muito dentro da área de SEO, mas é do marketing digital, né? Que é a Media Market, eles são até aqui de Florianópolis, que também é um braço de mídia do grupo ND+, que é também associado ao R7. E é um dos únicos, é um vídeo que mais aparece em destaque. Mas eu tenho vídeo na SEMrush, tem vídeo em outros lugares, e esse não ganhou destaque. Essa é uma das coisas que eu não consegui entender ainda da onde que trouxe. Entendendo que assim, eu estou tentando alimentar o Google, que o Felipe Bazon é um SEO, então temos vídeos em outros canais de SEO, mas ele trouxe um que, assim, tá dentro do digital, tá dentro do marketing. Estou falando de SEO nesse vídeo, é uma entrevista falando sobre isso, é claro, só sei falar disso, na verdade. E aí ele trouxe esse vídeo. Legal da gente observar essas nuances, né, cara, dentro do né? Eu imaginaria que você tem informações suficientes ali, né? Mesmo sem otimizar, o vídeo é sobre SEO, então eles podem ler a descrição, o seu nome está no título, o vídeo é mais recente, eu imaginaria que tem informações suficientes ali. Eu estou começando um canal do YouTube também, chama SEO Game Show, e eu fui lá, peguei um dos vídeos, que a gente convida pessoas para participar de um quiz, essa é a ideia do show, e eu peguei um vídeo, fui e coloquei o meu nome no título também, só para ver se ele ia pegar, não pegou. Então, isso sozinho não funcionou, mas talvez, enfim, tem que continuar testando, não é? Tem coisas que você tem que testar por um tempo e esperar um pouquinho para ver se a coisa funciona ou não antes de chegar numa conclusão, não é? Que é o começo da nossa conversa, né? O A/B testing. E a gente está fazendo Uhum. testes, né? Não necessariamente A/B testing, mas eu acho que o trabalho de Mas SEO é ele um baseia-se teste. muito em hipóteses, né? Eu tenho essa hipótese aqui. O que, que é? É um trabalho científico, né? Cada vez mais eu vejo. É a parte da ciência, porque você trabalha na ciência mesmo, né? Eu tenho a hipótese da lei da relatividade. O que, que é isso aqui? Eu vou provar que todos esses negócios aqui é muito louco. É o SEO também, né, cara? É o que a gente vem fazendo. A gente falou muito sobre pessoas e marcas. Porque se é essencial para a gente se tornar uma entidade dentro do Knowledge Graph, que isso vai ajudar a gente a ter mais reputação, nosso conteúdo talvez performe melhor, as marcas também têm que se preocupar com isso, não é? Como que é esse trabalho para marcas, o Gus? Tá? Eu acho que é parecido no conceito do que você tem que fazer, mas talvez seja um pouco mais fácil, porque geralmente as marcas têm motivos maiores para fazer isso, não é? Eu faço no meu nome por brincadeira de SEO para entender como uma coisa funciona. Eu não tenho muita gente que está procurando meu nome, elas não chegam no meu site, compram um negócio e eu pago as minhas contas desse jeito. Mas se eu tiver uma empresa, ou se eu trabalho para uma empresa, essa empresa tem como objetivo ter lucro. Então, você já tem mais recursos aí, não é? Você não vai fazer um press release falando do que você fez toda semana, mas talvez você pode falar sobre a sua empresa, um produto novo, um serviço novo, uma parceria, esse tipo de coisa. Então, você já tem mais possibilidade de exposição.
se a sua empresa está crescendo, é grande, ela tem potencial de estar na Wikipedia, por exemplo, ou se você quer fazer coisas no YouTube, você tem um time, você tem pessoas que vão fazer, você tem maiores motivos e mais budget para fazer essas coisas. Então, eu acho que, pelo menos no papel, é mais fácil você criar essa notoriedade. E também tem informações mais específicas, não é? Então, você tem, geralmente, na empresa, você precisa ter um e-mail que é público, você precisa ter um endereço que é público, você tem um telefone. Então, esses elementos naturalmente se repetem em mais lugares do que na sua conta, por exemplo. Então, meu telefone não está escrito em nenhum lugar. Então, não preciso ter, mas é um ponto a menos de conexão que o Google vai ter para entender quem que é essa coisa aqui, sabe? Quem que é Don't Panic, It's Organic. Ok, isso é um canal de YouTube, esse canal tem tal pessoa como host, É tem de tais maconha ou de pessoas SEO, como né? Fala sobre convidados. maconha ou sobre SEO. Perigosa. Então, você vai criando todo esse processo, né? Então, como empresa, talvez seja mais fácil você criar um nome que seja único, por exemplo, não é? Eu tenho sorte que não tem Peloja por aí, mas eu sou o único Gustavo. Ou talvez deve ter mais um ou outro aí. Então, é mais fácil. E a mesma coisa com uma empresa. Potencialmente, o seu nome seja mais único do que muitos outros, não é? Tem muito mais nome de pessoas que repetem do que nome de empresa. Então, eu acho que é mais fácil você criar essa identidade. Ô Gus, no seu artigo da Wix, né, que depois que está aqui, né, compartilhado na descrição desse vídeo, pessoal, você fala sobre o código que o Google estabelece. Uma vez que você se torna uma entidade, o Google atribui uma nomenclatura, uma tag para você, né? Então, e muitas marcas eu vi aqui no Brasil, depois que eu comecei a fazer, não vou dizer que eu estou fazendo esse trabalho de entity SEO, mas eu comecei a levar mais a sério essa questão de entidades, a questão da entidade reconhecida dentro do Knowledge Graph. Eu vi que muita empresa no Brasil não tinha claimed o Knowledge Panel, porque quando você faz a sua pesquisa, aparece ali do ladinho o Knowledge Panel, embaixo aparece um íconezinho para você fazer o claim do seu Knowledge Panel. O fato de você fazer esse claim quer dizer que ainda a sua entidade não é reconhecida ou é só para validar? E segundo, pegando o gancho para duas perguntas na mesma, como é que a pessoa identifica esse número? Como é que ela pode ver se a marca se tornou uma entidade? Para quem está fazendo o trabalho de SEO in-house e até para quem tem uma agência de SEO, ver se os seus clientes já são entidades. Porque eu notei que, assim, da nossa carteira de clientes, quando eu comecei a fazer isso, cara, nenhum tinha feito essa reivindicação ainda. Claro, cabe à agência de SEO ver isso, mas algumas delas tinham SEOs in-house que não estavam ligados nessa questão. Como é que a gente então, faz vamos lá. O Google já te reconhece como entidade, independente de você virar o dono daquela entidade ou não. Então, por exemplo, quando ele começa a te mostrar lá, ele já sabe o que você é, né? Ele já tem o seu nome, ele já te mostra, de repente, as redes sociais da empresa, algumas informações já estão identificadas ali. Então, esse é o primeiro passo. E o segundo, o que você perguntou mesmo? Como identificar Como identificar? É tem um fácil. nome, né? Que é a Camid, eu sempre esqueço o nome, né? É tipo um G-Clead do Ads, né? Só que aparece na URL lá quando você faz a pesquisa pelo nome da sua marca, né? Eu sempre vou. Eles têm uma API que o nosso amigo Jason se deu ao trabalho de criar uma interface. Então, eu só vou no site do Kalicube e coloco o nome que eu estou procurando e ele vai te dizer se tem alguma entidade que foi reconhecida ali. E, Legal. por exemplo, o que eu percebi depois que a minha página na Wikidata foi removida, eu perdi essa entidade. Ainda que o Google continuou me mostrando, mesmo o painel era mais econômico, digamos, mas ele continuou mostrando um painel. Então, ele tinha o meu nome e tinha o meu site e minhas redes sociais. Então, não sei se ele falou, tudo bem, eu conheço o suficiente, eu não tenho mais essa fonte, mas eu tenho outras fontes. Então, meio que virou um fantasma ali, que não tinha o QG Mid, já esqueci Alguma coisa assim, o nome. eu também não lembro de cabeça o nome, a gente vai Mas pôr a aqui embaixo no página, vídeo. continua aparecendo. E no site do Kalicube,
ele também te dá uma outra opção de você buscar. Se você botar um texto, por exemplo, um texto da sua página, no meu caso é na home, mas pode ser na página de Quem Somos Nós. E ele vai tentar identificar. E ele tem um outro código, que é um G, alguma coisa, que ele também identifica essa entidade. Então, você tem esses dois caminhos para fazer. Então, eu estou tentando agora juntar tudo em um, por exemplo, porque se eu coloco o Gus Pelogia, ele não mostra um textinho sobre quem eu sou, mas se eu coloco Gustavo Pelogia, ele mostra. Eu gosto Então, de nicknames. era para ser a mesma entidade. Então, eu estou juntando lá. Eu coloquei nome alternativo, coloquei o outro, coloquei no same as, no meus dados estruturados, todos os painéis diferentes, as identificações diferentes que existem para falar. É a mesma pessoa, você tem que mostrar, deveria mostrar a mesma coisa. E depois que você virou o dono do seu painel, o painel já existe, você falou, você foi lá, claim, e você pode fazer mudanças. Geralmente, toda vez que eu peço para fazer uma mudança, eu falo, essa pessoa aqui, o meu estava, por exemplo, estava jornalista. Aí eu fui e coloquei lá, fiz um pedido, suggest edits. Você faz um pedido e fala, essa pessoa aqui não é mais jornalista, ela é um profissional de SEO, tá aqui o site dela. Não deu meia hora, eu estava arrumado. Então, eu acho que tem pessoas ali por trás que estão olhando essas edições, coisas rápidas, simples, que é sim ou é não, sabe? Não tem, essa pessoa aqui claro, se tiver alguma coisa lá, falar, essa pessoa aqui desviou fundos de não sei de onde. Talvez a resposta seja muito mais complexa A do gente que já sim sabe ou qual que é a não. resposta. Essa resposta é fácil. Essa resposta é fácil. Mas se a pessoa quer remover, talvez ela pode, sei lá, tô chutando aqui, tá? Vai falar, tá aqui, ó, um processo daqui que foi provado que eu não fiz, tá? Muitos lugares me acusaram, mas não foi provado. Talvez seja uma pergunta mais complexa de se resolver. Mas se você quer mudar, por exemplo, essa aqui fala, a minha idade está errada. Ou tá errado ou não tá errado. Não tem nuances aí no meio. Então, se você tem um painel e precisa arrumar alguma coisa rápida assim, esse é o caminho mais fácil. Sempre eu fiz isso há 3 anos e fiz semana passada, eles arrumaram em minutos, assim, chega um aviso para você, ou será que não? Não chega um aviso. Chega um aviso que as suas mudanças foram, que você fez um pedido. Eles não avisam se mudaram ou não. Mas eu voltei meia hora depois e já estava lá, SEO Professional. Então, ainda funciona. Legal, legal. E essa relação de entidade é importante você estabelecer, né, a sua profissão, digamos assim, com uma entidade já reconhecida, né, que tem os FINGs dentro do panel, né, que é SEO Professionals, médicos, jardineiros e por aí vai, porque essa relação, ao meu ver, é a grande importância e chave de um trabalho de entity SEO para que o Google passe a reconhecer, não, pô, Bazon falou de os artigos do Bazon têm que estar bem ranqueados para SEO, porque ele já é uma entidade aqui, e a gente vem vendo que ele vem construindo essa história aqui. A mesma coisa com o Gus, e por aí vai. Acho que e para marcas também, né? A marca está estabelecida dentro desse cenário, é importante, né? Como uma Tem entidade, né? coisas que vão ser interessantes para pessoas diferentes, né? Então, de repente, se você procura o nome de uma empresa como, sei lá, se procura Indeed, tá lá o preço das ações, não é? Ou se você procura essa empresa que eu trabalhava antes, tem o telefone do Customer Success. Então, Legal. tem coisas ali que são interessantes, sabe? Se você fala com o consumidor direto, talvez o telefone errado ali é uma dor de cabeça para um montão de gente, né? Um departamento errado começa a receber ligação e o departamento certo está lá com gente esperando. Então, como o Jason disse outra vez, é a homepage da sua empresa, antes das pessoas chegarem no seu site. Se a gente falar mais uma vez o nome dele, capaz ele vai cobrar royalties desse nosso vídeo aqui. Então vamos falar. Vamos chamar de Brain Surf Guy agora. Para não... ai, ai. Cara, assim, beleza, somos uma entidade reconhecida dentro do Knowledge Panel, validamos, estamos ali. Qual a importância dos dados estruturados? É essencial que eu tenha
esses dados estruturados, pelo menos na minha Entity Home, eu tenho que buscar isso. É através deles que a gente manipula algumas informações ou não? Como é que você vê essa questão? Tá, isso aqui é um chute, tá? Isso aqui eu testei algumas vezes e eu vejo que aparece, mas talvez não seja por causa disso. Mas, por exemplo, se você buscar Gustavo Peloge agora, com meu nome inteiro, ele aparece um site que eu tenho um perfil. E eu coloquei, sei lá, há um mês atrás, não aparecia. E eu coloquei esse site no meu same as, nos meus dados estruturados do meu site pessoal. E começou a aparecer. Aparece se eu estou buscando aqui da Irlanda. Se você buscar do Brasil, ele aparece meu nascimento, idade, os meus perfis, e aparece também os livros que eu escrevi. E é muito curioso, porque eu escrevi esses 2 livros que falam sobre bandas antes de virar SEO, e eles só aparecem se você buscar do Brasil. Se eu busco aqui da Irlanda ou de outro lugar, ele não mostra esses livros. Talvez ele saiba em algum lugar, esses livros são em português, só existem em português, então vou mostrar para as pessoas que estão nesse lugar. Então tem até essa nuance de onde você está, também muda o que o Google mostra no seu painel. Legal. Cara, eu tava vendo o seu aqui, tava vendo alguns pontos ali. E eu vi que você colocou SEO Professional, o meu não tá aparecendo ainda, eu vou ter que trabalhar essa questão aqui, vou ver como é que eu vou fazer isso. Porque eu tinha um site, olha pra você ver, você falou uma coisa ali atrás, alguns minutos atrás, sobre em 2010 a gente começou a parar de usar nickname e começou a usar o nosso nome próprio, né? Cara, eu sofri muito com isso, porque quando eu comecei em SEO, eu comecei com link building. E a link building tinha um pouquinho de social media marketing ali, que era compartilhar conteúdo no Dig, compartilhar conteúdo no Reddit, compartilhar conteúdo no Stumble Upon. Cara, eu fazia muito, eu tive front page no Dig, tive front page no Reddit, que era, tipo, o Reddit, quando você chegava na front page, o link passava a ser follow. Isso aí eu tô falando em 2008, nossa, milhares de anos atrás, quando era tudo mato. Então, e os meus nicknames, cara, eu tava começando, eu não sabia de nada, né? Cara, tava, com 20 e poucos anos. Cara, meu apelido na escola sempre foi Splinter, o mestre Splinter da Tartaruga Ninja. Cara, eu colocava isso, eu usava o Mirk, cara, pra você ter uma ideia. Na época, o Mirk, que não lembra, cara, eu bem antes do ICQ. Era tipo um DOS de comunicação, tipo Canal Brasil e tal. E o menu Mirk sempre foi o mestre Splinter. Cara, quando eu comecei a criar esses perfis em redes sociais para trabalhar, olha que loucura. Era Splinter 09, Splinter não sei o que lá. Aí depois eu vim tendo que mudar tudo. Se você ver a minha página do Facebook, o meu URL é Felipe Splinter, isso eu nunca consegui mudar. Porque era Felipe Splinter, sempre foi. Esse era uma coisa, mas depois eu vim padronizando, Felipe Bazon, e tudo isso veio ajudando a melhorar essa relevância. Dito isso, a gente já falou de dado estruturado, beleza? Para a gente finalizar aqui, uma coisa que não podemos falar de SEO e não falar de link building. Mas por quê? Porque, ao meu ver, e eu queria saber a sua opinião, como você está enxergando isso, existe uma relação entre o link building e o entity SEO. Como que você vê isso, Gus? Você acha que tem essa relação? É possível manipular a autoridade da sua entidade ou até mesmo o que aparece no seu Knowledge Panel a partir de um trabalho de link building? Tá, eu acho que existe uma relação, mas ela vai além dos links. Então, por exemplo, se eu fiz um vídeo que saiu viral e está aparecendo em várias mídias. Saiu no R7, saiu na Terra, saiu no UOL, e todos esses lugares estão falando o seu nome. E é um nome que o Google não conhecia antes. Então, independente de ter o link ou não, se eles... Quer dizer, um link para o seu site. Digamos que ele está linkando para o seu Instagram ou para o vídeo no TikTok, que está fazendo sucesso. Ele já começou a mapear isso. Então, se muita gente começa a procurar esse nome que não existia antes, ele vai dar um panel. Foi um vídeo que eu vi ontem, que uma menina está fazendo uma graça, fez um som e virou um negócio. Ela está vendendo boné do negócio e não sei o quê. E ficou famosa do dia para a noite. E já tem, você procura o nome, o Google já sabe qual vídeo, o vídeo já está direto na SERPs, e logo menos vai ter um Knowledge Panel
para essa pessoa aí. Então, claro, a gente está falando aqui, não foi feito para link building, mas apareceu em vários sites. E os sites estão falando o nome e estão linkando para o vídeo. Então, eu acho que essa relação existe. Então, por exemplo, eu escrevo em vários sites de SEO, não para fazer link building necessariamente, mas o meu nome está lá e tem um link para o meu site. Então, isso vai te ajudar a criar essa entidade também, não é? Então, todos os artigos têm a minha biografia lá embaixo, ou em algum lugar no site. Então, esse mesmo artigo vai falar que o Gustavo Peloge é SEO, que ele mora na Irlanda, que ele faz SEO B-Test, e esse aqui é o site dele. E se você vai no meu site, tem esse mesmo tipo de informação. Então, eu acho que link building vai ter um impacto, mesmo sem querer, mesmo sem ser um objetivo principal do link building, mas ele vai te ajudar a definir o que é essa pessoa aí, não é? O que é essa entidade. Vou te contar, e vou contar para todo mundo agora um segredo, que não é mais segredo, que é uma técnica que eu fiz, me ajudou que ao meu ver é um dos motivos que ajudou a conquistar o meu Knowledge Panel, me tornar uma entidade dentro do Google. Comecei a fazer o conceito reverso. Por quê? Você tem que se relacionar, para você ser uma entidade reconhecida, você tem que ter um artigo na Moz, você tem que ter um artigo em alguns outros lugares para o Google fazer essa relação com o seu Entity Home e tal. Como eu tenho alguns artigos na SEMrush e tal, por aí vai. Aqui no Brasil também sites bem autoritários como E-Commerce Brasil e tal. Estou buscando alguns outros aí desses mais autoritários como Search Engine. Tem um artigo no Search Engine Journal também. Enfim, só que eu falei, cara, é mais difícil. O que eu comecei a fazer? Esse ano eu comecei a entrevistar as pessoas como o Gus, como o Barry Adams, como a Julia Neteresi do Jet Octopus, o Patrick Sox da Ahrefs, aliás, a camiseta dele. O Patrick Sox da Ahrefs. E aí, o que eu fiz? Eu falei, agora eu vou fazer o quê? Eu vou passar do vídeo, eu vou escrever um artigo no blog da Hedgehog sobre a minha autoria e vou linkar com o site da Ahrefs e com os caras lá. Ou seja, com o LinkedIn do Patrick Sox. Isso, ao meu ver, foi um dos motivos que ajudaram o Google a me atribuir essa... Ou seja, eu estou me relacionando com essas pessoas, eu estou fazendo a conexão. Não elas estão conectando comigo, mas de alguma forma eu conheço essas pessoas, porque eu de lá para cá é melhor, porque é uma validação, uma validação é o famoso link building deles. Só que eu comecei a fazer essas relações, eu escrevo artigo, eu faço uma entrevista aqui, vai para o YouTube, já entende a relação do Felipe com o Gus, e aí o artigo, eu faço o link que reforça toda essa conexão, ou seja, em vez de eu esperar conectar com essas pessoas, eu estou me conectando a elas no intuito de ver se o Google faz o caminho reverso. E isso ajudou, porque foi uma das coisas que eu comecei a fazer ao contrário, que eu fiz diferente do que eu já vinha fazendo, tentando buscar o meu Knowledge Panel, me tornar uma entidade. E aí fica a dica, galera. Eu comecei a fazer o link building reverso, ou seja, linkar para fora, mais uma vez provando que sim, tem os seus benefícios quando feito corretamente. Esse é eu vou copiar o seu processo. Na verdade, mençãozinha Amazon, né? Faço. Não, essa é uma ideia interessante. Eu nunca tinha pensado nessa relação contrária, não é? Na verdade, você está criando essa relação do mesmo jeito, mas talvez seja mais fácil você fazer uma entrevista e talvez mais produtivo até, de ter esse contato direto com outra pessoa do que falar, eu vou escrever um artigo que provavelmente vai te custar muito mais do que 1 hora, 2 horas para escrever um negócio bem interessante, e você ainda tem que esperar, ver se eles aceitam, se eles querem você, quando eles vão publicar. Aqui você tem mais controle, não é? Essa é uma ideia muito boa. E para fechar, antes do Gus dar as últimas palavras dele, mais uma nessa nossa troca. Porque aqui é uma troca, é um tutorial, o Gus é o expert que veio compartilhar, tá com um super artigo na Wix, que tá aqui embaixo, aqui na descrição desse vídeo. O que eu estou fazendo agora? Isso não sei se está dando certo ainda. Voltando ao começo da nossa conversa do A/B Testing. Depois que eu vi que o Twitter automaticamente já atualiza ali no meu Knowledge Panel, eu estou pegando todas as menções. Por exemplo, eu tenho uma página que eu dou aula na SPM, num curso de SEO lá. E o Google não reconheceu essas informações ainda.
Tô compartilhando no Twitter. Olha, eu sou professor na SPM, compartilho o link da SPM. Peguei artigos antigos da SEMrush, outros perfis que eu tenho em outros sites. Tô jogando no Twitter, no intuito do quê? De forçar o Google a rastrear de novo esse cara, pegar essa relação de, pô, Bazon é aquele cara porque ele já tem indexado ali, você faz um Google, você vê um monte de links do seu nome. Tô pegando alguns que eu sei que são sites super autoritários, tô colocando no Twitter para ver se ele processa essa informação, mastiga ela e coloca ela dentro da minha entidade e passa no meu knowledge panel. Ainda não está aparecendo, mas tô trabalhando com essa hipótese aí também. Esse é um teste bom também. Legal. Gus, cara, conseguimos, hein? Conseguimos. 2 dias, 389 tentativas de internet vai, internet cai. Eu fico falando durante 5 minutos, aí o Gus volta, a gente travou. Cara, muito obrigado mesmo. Deu certo, finalmente. Últimas palavras aí para a gente encerrar nossa conversa, cara. Obrigado por me chamar, obrigado pela paciência. Começo a achar que o problema era o meu computador, então tem um trabalhinho para fazer aí para as próximas gravações. E é isso aí. Acho que SEO você tem que testar tudo que você puder. Minha carreira mudou muito quando eu comecei a fazer teste AB, e agora eu quero testar tudo que eu posso, me dar muito mais confiança no que eu estou fazendo e dar números para falar. Minha conversa, como a gente falou antes, deixa de ser em SEO e passa a ser em negócios. Então, a gente conseguiu mais X de vendas, a gente conseguiu mais X de pessoas aplicando para empregos. E essa conversa é muito diferente do tenho mais tráfego, esse tipo de coisa. Eu gosto muito, passava muito tempo na agência, acabava o dia, tá todo mundo indo embora, e essa hora que eu falava, agora vou ficar aqui 2 horas tentando entender como é que tal coisa funciona. Porque aí não tinha mais a pressão do horário, aquela pressão do cliente estar esperando, então me ajuda a descobrir muito mais coisa. Cria suas teorias, testa o que você puder, cria o seu site, quebra tudo no seu site, e esse é o melhor jeito de aprender. E como a gente faz, e outras pessoas também fazem, tenta palestrar de vez em quando. É um desafio interessante, te força a formar pensamentos de um jeito diferente que você só faria se você está fazendo SEO só você, ou se você está falando rapidinho com um developer de como fazer uma coisa, te força a sair daquela coisa de depende, sabe? Eu acho um processo muito interessante. Eu comecei a fazer porque eu via pessoas da comunidade, as pessoas que eu admirava eram palestrantes, e eu pensei, eu quero ser igual a eles. E foi aí que eu comecei, e é muito legal, adoro fazer, fico nervoso, fico suando frio, mas fico muito orgulhoso e contente, depois te dá um up na moral e na confiança. Então, é isso aí. Se você quer crescer em SEO, faça testes, quebre o seu site e palestre. Pô, cara, legal. Eu brinco que palestra é igual tatuagem, cara. E eu tenho poucas. Toda vez que eu vou fazer uma tatu, eu falo assim, o que eu vim fazer aqui de novo? Toda vez que eu decido palestrar num evento, eu falo assim, nossa, por que eu vim ficar nervoso desse jeito, com essa tensão? Enquanto eu não palestro, cara. A última vez do Brighton SEO, cara, a minha palestra foi a penúltima, no palco principal. Foi Martin Split, eu e John Miller. Falei, cara, além de tudo foi super. Eu falei, cara, não obstante, no último dia, ou seja, eu passei os 2 dias do evento que eu não consegui ver uma palestra, porque você fica nervoso. Eu fico nervoso, galera. Eu fico nervoso, cara. Hoje em dia eu transpiro menos, porque antigamente eu molhava a camiseta. Mas é isso. Gus, muito obrigado, tá? Mais uma vez, foi irado o nosso papo aqui. Espero que a gente se encontre em algum evento pela Europa ou aqui pelo Brasil. Quem sabe o Gus não vem palestrar em algum evento aqui, que pode ser que aconteça no ano que vem. Tá rolando uns burburinhos aí de um evento que vai acontecer no ano que vem. Só um teaserzinho aqui, ligeiro spoiler. E quem sabe a gente não se encontra em um Brighton SEO da vida aí, pode tomar uma pint. E também, claro, tá os dois no palco ali, ou juntos, ou em algum, fazendo o mesmo evento, será um prazer. E é isso. Galera,
Muito obrigado, Gus, mais uma vez. Brigadão por estar aqui com a gente, tá? E é isso. Não, isso aí. Tomara que tenha sido útil para quem assistiu a gente um pedacinho ou que tenha assistido tudo. E se eu puder ajudar em alguma outra coisa, me adiciona no LinkedIn, manda uma mensagem e a gente tenta se ajudar aí. Obrigado. Muito bom. E é isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. Quiser fazer uma pergunta para o Gus, faz um comentário aí, dá um joinha para colocar esse vídeo lá para cima, para a gente levar mais esse conteúdo a mais pessoas, que é uma coisa super avançada de SEO, que espero que já nos próximos anos se torne corriqueira dentro do nosso trabalho. Já deve ser, mas é isso. Inscreve no canal, conversa com o Gus, me adiciona no LinkedIn, curte o canal, faz de tudo aqui, que tá tudo livre. E até a próxima, galera. Até mais.